Justiça Eleitoral em Foco. Olá, ouvinte. É com muita alegria que convido você para acompanhar o programa Justiça Eleitoral em Foco. Um espaço para falarmos sobre eleições, democracia, cidadania e também as normas do processo eleitoral. Aqui na bancada estamos eu, o jornalista do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Daniel Dino, e também a jornalista do TRE, Nara Assis. É isso mesmo, Dino. E neste programa de estreia vamos dar um panorama geral sobre as eleições 2022 em Mato Grosso e os preparativos que envolvem este grande ato da democracia. Nada melhor que o presidente do TRE-MT, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, para falar sobre o assunto. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado, o prazer é todo meu. Meus cumprimentos ao Dino, a Nara, a toda a equipe nossa do TRE e também do TRT, com essa parceria que nos proporciona divulgar atos e notícias da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, principalmente neste momento que está antevendo as eleições, né? E eu agradeço essa parceria feita e a orientação para toda a sociedade nós poderemos levar através desse microfone. Presidente, nós podemos falar que a principal função da Justiça Eleitoral é garantir a lisura do pleito, né? A legalidade das eleições, que os candidatos concorram com a máxima igualdade possível. Como o TRE, na gestão do senhor, pretende fazer isto? Bom, a Justiça Eleitoral, ela não tem cor partidária, ela não vê qual partido predomina, ela sempre foi, não é hoje, não, fazer eleição de uma forma tratando todos iguais, tratando todos com os mesmos direitos. Nessa eleição agora, nós procuramos preservar essa igualdade, criando alguns mecanismos para os candidatos, para a segurança dos eleitores, para a segurança das urnas, e dentre eles nós temos algumas que eu poderia até citar aqui, que uma delas é o GGI, que é o Grupo de Gestão Integrada, onde ela é composta por membros do TRE, além de várias outras instituições. Aí eu posso citar a ABIN, a Justiça Federal, a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Guarda Municipal, FUNAI, Energisa e por aí vai. Então, todos eles engajados em fazer um trabalho preventivo e também para que todos tenham essa segurança. E essa segurança é um dos pontos que mais nos aflige. Não por estamos temerosos dessa segurança, não, mas está muito polarizado e nós devemos preservar principalmente os eleitores. E essa segurança está tendo essa visão, principalmente nos locais, né, de votação, com a preservação das urnas. E posso ainda falar de uma outra criação, que é a Câmara de Inteligência, que está vinculada também ao GGI. Essa Câmara de Inteligência, o próprio nome está indicar que nós temos a função de observar todos os atos que podem estar ocorrendo e que são ocultos, que não estão à nossa vista. E essa Câmara, ela age de forma preventiva e interligada com a Polícia Federal, com a BIM, onde esses mecanismos são acionados naquele momento. Então, tudo que for para preservar a igualdade e a transparência, nós estamos fazendo. O senhor falou do preparativo, mas no dia da eleição teremos uma
uma novidade que quem for pego cometendo algum tipo de crime eleitoral, ele será conduzido para a Polícia Federal ou por uma delegacia da Polícia Civil, né, nas cidades do interior. Nós podemos falar então que é o fim do cadeião e o que motivou essa mudança? Esse foi exatamente um dos pontos que nós discutimos nesse GGI e na Câmara de Inteligência, porque o cadeião ele já tem um certo nome depreciativo, né? E talvez ele não tenha a significância que a Justiça Eleitoral quis dar para ele. Há tempos atrás ele até se justificava, principalmente em cidades do interior, e esse nome cadeião se tornou pejorativo, mas ele não tinha mais nenhuma funcionalidade. E hoje nós temos integrado, onde nós temos a atuação da Polícia Federal, onde não tem a Polícia Civil, que são competentes para esses crimes eleitorais. Então, nessa eleição, essas pessoas que forem flagradas em algum ato criminoso, algum ato que venha macular a eleição, elas serão direcionadas, serão levadas diretamente para a Polícia Federal. E lá, naquele momento, já se faz todo o procedimento que for necessário e não precisa ir mais para um cadeião. Vai exatamente para o órgão legal que dá o início a essa investigação. Muitas pessoas falam que as eleições brasileiras são caras, que têm um elevado custo para serem realizadas. Então fica aquela dúvida, nós podemos ter um outro tipo de votação? Olha, hoje nós temos o gasto com a eleição em Mato Grosso está orçado em 21 milhões de reais. E nós entendemos que é um recurso adequado. Não é o ideal, mas é o adequado. Só que nós temos que ver, olha a extensão do nosso estado, né? Quantos milhões de eleitores nós temos hoje também, e isso deve ser feito a divisão por pessoa. Então são 21 milhões, vamos ver o gasto por pessoa. Aqui você tem que levar em consideração que nós temos hoje mais de 16 mil eleitores indígenas. Nós temos, são 54 locais de votação desses indígenas. Nós temos localidades de difícil acesso. Tanto é que hoje nós contamos com a Marinha, com o Exército, que vão levar por barcos ou por meio de avião, helicóptero. Então, isso é um gasto, né? E é um gasto para a população, para se fazer a eleição exatamente preservando a vontade da sua população e não a vontade de quem está em algum poder, em algum lugar. Nós atravessamos um dos períodos mais tristes da história, a pandemia da Covid-19. Pelos dados oficiais, tivemos quase 700 mil mortes no país, 15 mil só no estado de Mato Grosso. Foi um cenário que paralisou a biometria nas urnas eletrônicas. Como o Tribunal Regional Eleitoral encarou esse período e como ele vai atuar no dia do pleito com relação aos cuidados sanitários? Bom, nós tivemos, por decisão do TSE, a suspensão de todo o cadastramento biométrico. Mas, se eu não estou enganado, nós ainda conseguimos fazer, parece que uns 80% desse cadastramento. Mas, mesmo assim, o TSE, nessa eleição, autorizou todos, quem fez a biometria ou quem não fez, a poder votar. E nessas eleições nós vamos continuar com os mesmos cuidados sanitários que nós tivemos. É evidente que no outro nós tivemos um aparato muito maior, né? Nesse nós já temos, até por ordem de Ministério de Saúde ou decisões, já não está mais o uso da máscara, mas ainda vamos ter essa precaução de álcool em gel ainda em sessões. Então, esses cuidados, eles vão continuar, né?
E o dado que eu tenho aqui é que a coleta biométrica ocorreu em 87 municípios e restando 44, né? Que será ainda um grande desafio pela frente. Mas todos poderão votar na próxima eleição agora geral, tendo feito a biometria ou não. Quem fez a biometria terá a oportunidade de votar e quem não fez votará da mesma forma. Presidente, ao longo da gestão do senhor frente ao TRE, uma postura que nós temos observado é o diálogo, é a aproximação entre todos os envolvidos como forma de evitar possíveis erros no dia da eleição. E essa postura, inclusive, pode ser vista em relação aos partidos políticos. Teve alguns encontros, eu queria saber qual foi, né, qual é o objetivo destes encontros, qual mensagem que o senhor tem tratado com os partidos políticos. Nós entendemos que o partido político ele é o primeiro a ter interesse a que as eleições sejam feitas de uma forma mais correta. E não há dúvida que nós dependemos dos partidos políticos para que isso ocorra. E não é só no dia da eleição. Nós temos o registro de candidatura, como nós estamos vendo agora. Se esses partidos políticos, esses políticos, tiverem todas as informações possíveis, eles farão esse pedido de registro já sem ter aquela preocupação de sofrer alguma impugnação. Então, essa foi uma das preocupações. Ele tem que fazer a prestação de contas, e hoje não é só no final, ele tem que fazer a prestação de contas periódica. Então, nós temos reuniões com os partidos políticos para passar a eles a forma mais correta, como fazer essa prestação de contas. Porque eles não fazendo, vai dar mais trabalho para que a Justiça Eleitoral apure, né? E também que seja desaprovadas essas contas, que causa empecilho até para um eventual candidato, né? Hoje mesmo tivemos esses dias, não lembro o dia certo, julgamos dois registros de candidatura que foram indeferidos, porque a prestação de contas que ele fez em eleição anterior foram desaprovadas. E isso é motivo de inelegibilidade. Então, eles não puderam ser. Então, nós estamos tendo essa conversa, esse diálogo, reuniões com os partidos políticos, para demonstrar a ele que a Justiça Eleitoral não quer impugnar ninguém, não quer indeferir ninguém, mas sim demonstrar, faça a coisa certa para não ter nenhum problema aqui com a gente, né? Esse é o primordial. Estamos no 7º encontro que vamos ter agora, essa semana ainda, com os partidos políticos. Tem aderido, né? Mas a gente vê que muitos partidos ainda não se deram conta dessa parceria, dessa ajuda que a Justiça Eleitoral, né, através do TRE e de seus servidores, que estão promovendo. Então eu aproveito aqui conclamar esses partidos ou candidatos para que compareçam às nossas reuniões, onde todas as indicações são repassadas para eles. Esse estreitamento também tem acontecido internamente. Nós mesmos tivemos a oportunidade de acompanhar duas visitas que o senhor realizou no interior com os juízes eleitorais e com alguns chefes de cartório. Eu queria que o senhor falasse qual que foi a importância, a mensagem que a gestão levou para o interior do estado, para esses magistrados. Nós procuramos, é difícil, e ainda essa eleição ficou num prazo bem curto, né, entre os seus atos preparatórios, as suas convenções. Então, nós fazemos uma reunião mais ampla. Então, nós procuramos ir a algumas cidades polo, reunir os juízes, reunir chefes de cartório e passar para eles toda essa dinâmica que a atual administração do TRE, juntamente com a desembargadora Nilza, vice-presidente corregedora do TRE, que a gente levasse a eles
tudo que vem sendo implementado pelo tribunal, né? E para que eles repliquem isso para os demais servidores daquela localidade. E essa integração eu reputo essencial, porque você tem um contato direto. E nós estamos saindo daquela pandemia onde há muito tempo não se faz reuniões. Nós tivemos uma eleição anterior, onde só no dia praticamente que se dirigiram até a urna até a urna eletrônica para votar. O resto foi tudo feito de forma virtual. E nem sempre isso é tão vantajoso, é tão produtivo. Então nós estamos também fazendo essa integração servidor, magistrado, Ministério Público e toda a população. Inclusive, alguns servidores e chefes de cartório estão em Cuiabá, né? Vieram em Cuiabá nessa semana para um trabalho semelhante. Isso, esse que nós fizemos nos polos foi exatamente com o Ministério Público, com o magistrado e com chefes de cartório. Agora nós trouxemos essa semana, num programa mais amplo, os servidores de todo o Estado, para que eles tenham as informações da TI, principalmente sobre o funcionamento de urna eletrônica, como lidar com isso no dia da eleição, porque eles, juntamente com o magistrado, serão a ponta lá onde terão que resolver em cada sessão eleitoral. Então estão nessa semana em Cuiabá todos os servidores fazendo vários cursos, tendo várias informações de várias áreas do TRE. O TRE também tem se destacado no cumprimento das metas do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, as metas próprias do Pauta Limpa, e ainda avançou na colocação do ranking de transparência do CNJ. Podemos dizer que esse resultado também é reflexo desse diálogo, dessa condução de uma gestão que abre as portas para a inovação? Nós hoje, eu acho que não é só TRE, mas todo o âmbito da justiça, ela visa o quê? Ela tem ela tem que estar preparada com a sua tecnologia, com a sua área de TI. E isso é o que mais importa nos dias de hoje. E o TRE tem investido muito na área de tecnologia. Nós temos visto uma modernização, né, da própria urna eletrônica, apesar de ser mais do próprio TSE que faz, mas tem a colaboração de todos os estados. Tudo que é para preservar essa lisura, principalmente advém da tecnologia, e é uma das áreas que mais está sendo investido no TRE. Nós temos hoje a implantação do Núcleo da Justiça 4.0 na Justiça em primeiro grau, o juízo 100% digital em todos os cartórios do Estado, que vem acompanhando também o mesmo desenvolvimento da Justiça estadual e federal. E nós não temos ficado para trás. Você tem uma ideia, esse avanço, e CNJ hoje, eu mesmo fui um crítico muito grande de CNJ, e ainda há algumas coisas a ser melhoradas, mas com a vinda do CNJ nós conseguimos aprimorar e avançar muito o trabalho do Poder Judiciário. Nessas eleições, a gente tem acompanhado nacionalmente uma polarização política entre dois grandes grupos. Temos também uma campanha constante, né, que coloca em dúvidas a segurança do processo eleitoral. Sob a ótica da Justiça Eleitoral, como que o senhor avalia o cenário em que as eleições 2022 acontecem? Bom, eu tenho dito, para justificar a validade, a coisa mais correta da urna eletrônica, né? Eu tenho falado só uma coisa: ela tem um fio ligado à tomada. Se alguém me provar que por aquele fio, aquela tomada vai passar qualquer
possibilidade de uma internet, de um Wi-Fi, aí eu dou a mão palmatória. Então, hoje nós não temos dúvida que a urna é segura, que ela veio para evitar fraude. E aqui para o nosso estado, Mato Grosso, eu ainda tenho a oportunidade de falar que, apesar de muitos não reconhecerem, a história ainda vai reconhecer, porque a urna eletrônica nasceu no estado de Mato Grosso, nasceu no TRE de Mato Grosso, com um procurador do estado que estava à disposição do TRE. E ele era um aficionado em TI e criou essa urna. Então, a urna eletrônica, além do mais, nós, mato-grossenses, devemos dar maior valor ainda, porque ela tem a paternidade aqui no nosso estado. É produto nosso. Isso aí. Desembargador, agora vou pedir que o senhor fale um pouco diretamente com o nosso ouvinte. Daqui até o dia da eleição, ainda temos um período de campanha, mas eleição quem faz é a sociedade como um todo, né? Não é somente a justiça eleitoral. Como que o eleitor ele pode contribuir, presidente, com a justiça eleitoral, com o processo eleitoral? Bom, eu poderia dizer para você que a Justiça Eleitoral está colaborando com a melhor eleição possível, né? Eu já citei a questão da Câmara de Inteligência, a GGI, aqui eu vou complementar agora que nós vamos ter drones nessas eleições, fiscalizando, né? Com a ajuda da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, esses drones nos auxiliarão e muito, então é bom que fiquem atentos. Nós criamos também o banco da precificação. O que significa isso? Nós sabemos que vai se fazer o santinho, famoso santinho, aí ele gasta 1 milhão, gasta 2, gasta 3. Mas quanto custa cada santinho? Alguém sabe quanto custa? Alguém tem ideia de quanto custa? Então o tribunal fez um banco de precificação. Quanto custa cada santinho? Qual é a média de preço? É 0,02 reais. Então, essa é a média que nós temos. Se o candidato vier lá com, eu paguei 0,50 em cada um, peraí, isso é um absurdo, né? Eu estou dando um exemplo de precificação de santinho, mas tudo que vai ser feito, né, seja uma faixa, um cartaz, nós temos esse banco de precificação. Está disponível para todos os partidos políticos, todos os candidatos, que se atentem, porque na hora de prestação de contas, isso vai ter uma influência muito grande. Nós normatizamos agora também a fiscalização. Nós temos equipe que sai a campo para fiscalizar. Você está com bandeira na rua, tem um grupo de aglomerado lá, ele pode fiscalizar aquilo lá. Ele vai ver. Você está no seu comitê eleitoral fazendo alguma coisa, ele pode ir lá e fiscalizar. Está tendo algum gasto? O que está tendo? E isso tudo vai ser relatado para o nosso, que se chama a CEPA, né, que é a Assessoria da Prestação de Contas, e estará lá, quando ele for fazer a prestação de contas dele, irá incidir todos esses dados que forem analisados. Você perguntou por como ajudar. O eleitor, como que o eleitor ele pode contribuir com a justiça eleitoral? Como ele pode contribuir? Um dos pontos primordiais, e hoje está numa alta danada. Primeiro, não desconfiar das urnas. Esse é um dos primeiros, o primeiro ponto. Não desconfie das urnas. Confie no seu voto. No sistema eletrônico em geral, né? Não espalhe fake news. Nós temos visto cada fake news coisa absurda, uma absurda, né?
E vai se divulgando, mas eu não sabia. Mas aí que está o problema. É você divulgar sem saber. Porque tenho certeza, se você soubesse, você não iria divulgar. Porque se você fizesse consciente mesmo, é porque você quer divulgar, né? Então, se receber qualquer mensagem, vídeos, faça a checagem. Hoje nós temos vários canais aí, vários sites que você pode fazer essa pesquisa. Às vezes não é uma fake news, mas é uma desinformação que lhe é repassada. Pesquise também essa desinformação. Então, são vários mecanismos. Temos o 0800 também, 0800 64 78 191, onde o eleitor também pode usar. Então, tem várias formas de o eleitor nos ajudar. Vou repetir o telefone que o presidente falou. 0800 647 8191, presidente. É um telefone que funciona agora 24 horas. Exatamente, são 24 horas agora. Naquele momento que não puder atender, ele tem a possibilidade da gravação. Esse ano, Mato Grosso, no dia da eleição, o senhor tem um recado importante, parece que mudou o horário da votação. São duas coisas importantes que a população tem que ficar atenta. O primeiro é que o TSE unificou o horário de votação no Brasil. Antes nós tínhamos o horário de Brasília, começava lá às 8 horas, Mato Grosso começava às 8 também, só que era 9 de Brasília, o Acre começava às 8 também, mas era 10 de Brasília, e hoje todo o país inicia às 7 horas. Então o nosso é 7 horas da manhã. Certo? Que é o horário que vai iniciar, é o horário de Brasília. Aqui vai uma outra complementação. Nós sabemos que há localidades do lado do Araguaia, onde foi pedido para seguir o horário de Brasília, e já foi indeferido. O nosso horário em todo o estado será 7 horas da manhã. Certo? Em todos os estados será isso. E em complemento a isso, nós, esse ano, estamos até que hora, com vários... presidente? Das 7 até às 16 horas. Das 7. Às Então, 16. horário de Mato Grosso, Isso, das 7 horas às 16 horas. Isso, exatamente. Que é o horário que nós temos para fazer. Que seria 7 horas nossas, seria 8 de Brasília. 16 nossas, 16 de Brasília. Então, das 7, unificou o horário. Né? Ao invés de nós tínhamos uma hora a mais, agora nós temos uma a menos para estar no mesmo horário. E uma outra coisa que o eleitor tem que ficar atento nesses dias, nós estamos espalhando faixas, divulgando em rádio, TV, é que vários locais de votação, e nós utilizamos muita escola pública, estão em reforma. E várias sessões, até escola mesmo, mudaram de local, né? Então, para os eleitores procurarem se identificar ou através do 0800, através do e-título que vai ter também, é só ele também baixar e vai verificar o seu local de votação, ou no 0800, se inteirando, ver se aquele local que ele sempre votou, se continua ali ou foi alterado. Porque no dia pode ele se dirigir ao que ele vem há anos e nessa oportunidade não vai ser ali, não por culpa do TRE que mudou, mas é porque várias escolas estão sendo reformadas e não tem condições de manter o colégio eleitoral ali. Bom, presidente, agradecemos a vossa participação aqui, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Muito obrigado também ao nosso ouvinte que acompanhou até aqui, e eu gostaria de abrir mais um espaço, presidente. O senhor deixe um recado final ao ouvinte do nosso estado. Eu é que agradeço esse espaço e mais uma vez agradeço ao TRT por nos propiciar essa parceria tão salutar, tão boa, que podemos levar as informações aos nossos ouvintes, aos nossos munícipes conterrâneos de Mato Grosso, e só reafirmando, acreditem nas urnas, não
espalhem fake news e que, com respeito ao processo democrático, nós vamos fazer uma excelente eleição sem qualquer entrave. Obrigado pela oportunidade. Obrigada pelas informações, presidente. Convido você, ouvinte, a acompanhar as notícias da Justiça Eleitoral no site www.tre-mt.jus.br e nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Justiça Eleitoral em Foco, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TRT-FM.